Você costuma ir até a presença eucarística do Senhor pelo menos uma vez por semana? Ou tem encontrado os desafios para estar nesta presença? Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Aliança de Misericórdia. Meu nome é Padre Isaac. Estamos fazendo esse percurso diariamente com a Palavra de Deus e você é mais do que convidado. Se já faz essa experiência diária, compartilhe. Afinal de contas, queremos que a Palavra de Deus possa se espalhar. Tem pessoas que não tinham costume de ouvir e de visualizar aí no YouTube todos os dias a homilia, agora está tendo esse costume. Louvado seja Deus por estar meditando juntos esta palavra e podermos crescer espiritualmente. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre o texto que está em João, no capítulo 6, do versículo 44 ao 51. Diz assim: Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna, e eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha vida na carne, para a vida no mundo. Palavra da salvação. Interessante pensarmos que a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte: que não é como os nossos pais, que comeram maná no deserto e depois morreram. Nós sabemos que essa passagem do Êxodo, onde que o povo sai da terra do Egito e vai para a terra prometida, é uma palavra que vai nos mostrando este caminho, esse percurso, e nós vamos percebendo que muitos deles não entraram na terra prometida, inclusive Moisés não entra na terra prometida. E tem muitos motivos, além de todos aqueles que a gente já conhece, como a murmuração que o povo praticava. Havia um acontecimento que está lá em Números, no capítulo 13, estende aí o relato até o capítulo 14, mas fala de um momento em que eles estão ali próximo e vão fazer uma expedição. Então ele Moisés vai reunir os líderes, representantes de cada tribo de Israel, e eles vão fazer este caminho, esse percurso para essa terra prometida, e voltam de lá trazendo um relatório do que estava acontecendo. E quando eles voltam, eles falam da beleza da terra, mas ao mesmo tempo dessa beleza desta terra, havia ali muitas dificuldades, e eles ficam assustados com os homens que estão nesta terra. É como se assim: olha, você ganhou uma terra, mas essa terra está ocupada e você vai ter que tirar gigantes dali para você poder conquistar essa terra. Olha só que desafio. Porém, o que acontece? Todos vão olhar para tudo aquilo, se encantar, porém, a grande maioria, exceto dois, vão falar o seguinte: olha, nós não podemos ir à Terra Prometida, nós não podemos superar os obstáculos que estão ali. E aí o que acontece? Quando eles fazem isso, eles colocam o quê? Olha, é como se Deus nos dá algo e depois, ao mesmo tempo, pede-nos algo muito difícil de fazer. Caleb e Josué, ele vai olhar para aquilo ali e vai dizer o seguinte: vamos, porque o Senhor nos deu esta terra. E ali eles estão colocando o seguinte: existem obstáculos, mas se Deus nos deu esta terra, os obstáculos serão vencidos. Esta postura é uma postura fundamental na vida cristã. Muitas vezes a gente tem algo a receber, um dom do alto, mas a gente vai se perdendo. Olha que este povo recebeu o maná, recebeu o pão descido do céu. Eu imagino que aqueles povos que estavam cercando, que estavam em volta ali do acampamento de Israel, que são os povos de onde eles tinham que passar para ir à Terra Prometida, eles deveriam ficar pensando: meu Deus, o que há neste povo que faz
cair pão do céu para eles. Eles devem ficar assim abismados com aquilo que eles estavam, o sobrenatural que eles estavam vivendo. Mas o que acontece? Este povo, Israel, se acostuma com o sobrenatural, se acostuma com aquele pão que desce do céu todos os dias e começa a ver aquilo como algo normal, do cotidiano, do dia a dia, mais uma coisa, mais um fato. E de certa forma nós estamos saturados disso, né? Várias vezes eles vão dizer, nós estamos cansados deste pão. E isso acontece muitas vezes na nossa vida espiritual. Nós recebemos um dom do alto e vamos acostumando com ele. E este pão descido do céu, este pão que se fez no nosso meio, ou seja, o próprio Cristo que está no nosso meio, podemos nos acostumar com ele. Ele pode estar perto de nós, mas não ser visitado. Ele é mais alguma coisa. E aí a gente pode colocar um monte de dificuldades. Nós que acompanhamos aqui os grupos de adoração, e quantas pessoas fazem sacrifícios imensos para adorar o Senhor. Tem pessoas que adoram mais de 3, 4 vezes numa semana, fazem sacrifícios extraordinários para estarem na presença do Senhor. Mas também tem aqueles que aconteceu uma coisinha diferente, vou sair do grupo, não vou mais adorar, não dá, está muito puxado, eu não tenho tempo. Os santos diziam o seguinte, falavam assim, olha, faça uma coisa, se você não tem tempo para rezar, não almoce e vai rezar. Eu tenho certeza que você depois vai arranjar tempo para comer. Porque é assim, se aquilo é essencial para nós, nós conseguimos arranjar tempo. E aí pode ser realmente uma coisa essencial no sentido de comida, do alimento. Então, se você pula o almoço para ir adorar, pode ter certeza que você vai dar um jeitinho de comer alguma coisa. Mas a gente começa a pôr coisas que não são essenciais, uma TV, um programa, isso, aquilo, outro, que não são essenciais no lugar daquilo que é essencial. E depois nós colocamos os nossos obstáculos. E os obstáculos eu não tenho tempo. Ou seja, não tem tempo para ir rezar. E aí quando nós vemos os acontecimentos nos últimos tempos, onde as pessoas de madrugada acordando para adorar, você percebe que quando se tem um desejo, se faz o sacrifício. Vai e dá um salto a mais. Alguns impulsionados por poder rezar para alguém, por colocar alguma pessoa, mas também tem outros impulsionados para a intimidade com Deus. Você começa a buscar essas coisas a mais. E isso vale para todos nós, inclusive nós que somos missionários também. Porque nós, embora nós temos, entre aspas, uma programação para adorar todos os dias, 1 hora por dia, nós também podemos fazer isso. Cadê o nosso a mais? Cadê aquilo que não é mais simplesmente a regra, que não é somente aquilo que tem que ser pedido, mas o a mais para Deus? Mas nós também podemos dizer, não tenho tempo, sou padre, tenho um monte de coisa para fazer, tenho um monte de pessoas para atender, tenho isso, então começamos a dar desculpa. E depois existem aqueles que têm medo. Mas ali naquela igreja não tem essa dificuldade, aquela igreja não tem segurança. Quantas vezes nós passamos isso na nossa igreja no centro, afinal de contas os moradores de rua, as pessoas, a violência. E eu ficava encantado com uma mulher que todos os dias ia adorar, praticamente todos os dias. Não estou falando aqui um exagero não. E ela ia trabalhar no outro dia. Mas o que acontece? Ela não ficava na igreja, a igreja lá no centro tem um espaço onde você pode dormir para depois ir no trabalho de manhã, tem um espaço que você pode se recolher, não precisa passar a noite inteira, deixa lá a possibilidade de 1 hora lá no centro, ali entre a Tabatinguera e a Rua do Carmo, que é do Poupa Tempo. Quem é de São Paulo, vai lá, participe da adoração lá. A igreja está aberta há anos, que não fecha por causa da adoração eucarística. E aí o que acontece? Essa 1 horinha, a pessoa vai lá e depois descansa. Mas ela não, ela voltava para casa. Eu falava com ela, moça, você está indo para casa, pode ficar aqui. Não, eu preciso, tenho as minhas responsabilidades logo lá cedo. Mas e a violência, é perigoso, mulher na rua, esse horário. Ela fala assim, eu vim aqui adorar o Senhor e Ele há de me proteger. Teve vezes que eu senti medo, tinha algumas pessoas que se aproximaram de forma estranha de mim, mas eu segurava o texto
apertava o texto, pedia a Nossa Senhora e de repente a pessoa se afastava. Supera-se o medo quando se ama. É muito interessante isso. Por isso, quais são os obstáculos que você tem colocado para não adorar ao Senhor? Se você tem feito adoração, por que não fazer um pouco a mais? Perceba aquilo que são os obstáculos, porque Deus está nos enviando a uma terra prometida, aonde mana leite e mel, aonde existe ali na presença eucarística o próprio Deus. Mas nós podemos encontrar os obstáculos e por isso muitas vezes nós não entramos na terra prometida e vamos ser como os nossos pais, que vão à missa, vamos dizer assim, que comemos já algumas vezes o maná, o pão do céu, mas muitas vezes paramos pelo caminho. Que Deus vos abençoe e nos leve cada vez mais a se tornar adoradores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.